E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam muito bem dentro de casa, tranquilos com a família de vocês. Eu sei que nós estamos vivendo um momento atípico no nosso país, um momento onde acho que ninguém estava esperando que isso acontecesse. O coronavírus já atingiu mais de 1.000 pessoas no nosso país. Já passou de 10 o número de mortos, até o último momento que eu tinha visto. A cada momento está aumentando mais e mais. E por isso, espero que você esteja vendo este vídeo dentro da sua casa. Tá? Essa é a melhor coisa que tem. Por favor, fique em casa, descanse, curta a sua família. Aproveite o momento que você tem para brincar com eles, para conversar com eles. E isso é muito bom, a gente tem que aproveitar os momentos que Deus nos dá. Não são todos os momentos onde nós temos a felicidade de estar em comunhão juntos com todos, que também é muito bom, mas estar em casa com a família é bom também. Então, por favor, descanse com a sua família, curta com a sua família, vá brincar com seus filhos, vai ler a Bíblia mais vezes, faça brincadeiras com eles que sejam brincadeiras bíblicas ou não. Descansa, tenha um bom lazer. Mas em tempos como esse, uma coisa que é muito difícil é manter a calma. Como manter a calma, como manter a nossa perspectiva de um futuro feliz e gostoso se nós vivemos num momento tão difícil? Como eu já disse, um momento muito atípico. Porém, nesses momentos, uma coisa que nós precisamos exercer bastante é a nossa fé. E é sobre a fé que eu gostaria de conversar um pouco com vocês nesses minutos que se seguem, tudo bem? E espero que Deus o abençoe a cada momento. Acredito que Deus ele está protegendo tanto a você quanto a sua família. E para nós começarmos este momento, eu quero ler um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 até o verso 3. Vocês sabem, o capítulo 11 do livro de Hebreus, ele é o capítulo que a Bíblia chama do capítulo da fé, onde ela vem falando bastante sobre os heróis da fé, sobre homens e mulheres que venceram e que são exemplos de fé para a nossa vida hoje. E é de lá que veio o nosso exemplo e nosso começo para entender um pouquinho mais sobre o que é fé. Hebreus, capítulo 11, o verso 1, 2 e 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. Olha que interessante. O texto ele já começa dizendo que fé é certeza de acreditar em coisas, em fatos que nós não vemos. E isso é difícil para o povo hoje em dia. Como acreditar numa coisa que não pode se ver? Hoje em dia as pessoas elas precisam ver para crer. E, por um lado, isso é importante, é interessante, é até sábio. Você não vai dar sinal para um ônibus se você não sabe o destino que ele está. Se você quer ir para o Terminal Bandeira, você não vai dar um sinal para um ônibus para o Terminal Santo Amaro. Você precisa ver para você crer para onde ele está indo. Isso nos aspectos sociais e de vida em comunidade, ela é muito importante. Porém, existem momentos onde a nossa fé ela é testada, onde a nossa fé ela é trabalhada. Então, fé, novamente, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Acreditar em fatos que nós não vemos. Hoje no mundo a gente tem uma dificuldade muito grande em saber o que é fé e o que é fideísmo. Se você nunca ouviu o que é isso, eu vou explicar para você. Fé, então, eu já disse para você, é acreditar naquilo que você não vê. Porém, não é simples assim. Mas eu vou começar pelo fideísmo. Vamos dizer assim, o fideísmo é o sentimento do crédulo. É uma fé cega que ignora e minimiza o papel da razão e de se chegar à verdade suprema, vamos assim dizer. Não há demanda por evidências. O fideísta, ele acredita por acreditar. Quem disse isso não sou eu. É o pastor Rodrigo Silva, no seu livro Ceticismo da Fé. Um livro muito bom.
se você quiser gastar esse tempo agora lendo. Importante esse livro, legal pra caramba. E então, o fideísmo é você acreditar por acreditar. E o complicado é que nós vivemos em um mundo onde existem muitas religiões e muitos charlatões, vamos colocar assim, pessoas que abusam da fé das pessoas ou da crença das pessoas para tirar proveito próprio. E a gente vê isso aos montes e em diversas áreas, e não só na área religiosa. A gente vê isso em todas as áreas da sociedade. A gente vê isso, por exemplo, na questão de vendas. As pessoas, elas fazem você acreditar que você precisa de um aparelho para ser feliz. E quando você não é feliz ao comprar aquele aparelho, é porque surgiu um aparelho melhor. Então, não é porque você não tem o aparelho, é que você não tem o aparelho certo. E na religião é complicado. Dentro da religião isso é muito difícil, porque eles abusam do fideísmo, eles abusam da crença das pessoas. Eles aproveitam, por exemplo, se eles prometem uma cura ou um milagre, e se isso não acontece, a culpa é de quem? Daquele que é o farsante? Não. A culpa é sua, porque você não creu o suficiente. E isso é diferente. É muito difícil viver assim. E a fé em Deus, ela é muito diferente. A fé em Deus, ela deve ser inteligente. Eu preciso de algumas evidências para saber que a voz que eu ouço na minha mente é realmente a de Deus, e não um eco rouco da minha própria voz, das minhas próprias vontades. Lembrem-se, a fé em Deus, ela é uma fé que ela precisa ser inteligente. Inteligente quer dizer então que eu preciso de todas as provas do mundo? Nem sempre. Se você estiver no meio de um incêndio e alguém aparece para você e diz, pula pela janela, você pula da janela? Provavelmente sim. Porque a hora que você abriu seus olhos, abriu a janela, alguém quebrou aquela janela, você depende de não imaginar. É um bombeiro. Aquilo é uma evidência do que aquela pessoa está dizendo para você é verdade. Com Deus é semelhante. Com Deus também pode ser assim. Deus, ele deixa algumas evidências na sua Bíblia e na história, em tudo que a gente tem visto por aí, que nos fazem acreditar de que ele realmente merece a nossa fé, merece a nossa crença. Nós podemos acreditar nele pelas evidências que ele já deixa pra gente com o tempo. E essa é a única situação onde nós devemos acreditar, mesmo sem ver Deus. Deus é o único em quem nós devemos acreditar, mesmo sem ver. Porque nós já conhecemos o suficiente dele. Nós já conhecemos o suficiente de Deus para saber que ele é real. Quando ele diz alguma coisa pra gente, quando ele nos diz alguma coisa, nós podemos acreditar porque nós já o conhecemos. A fé racional me ajuda a saber quem de fato merece a minha confiança. Mesmo em meio a uma multidão de gritos, mesmo em meio a tantos deuses que são apresentados por aí, nós temos a certeza e a possibilidade de entender de quem vem e quem merece a nossa crença, quem merece a nossa fé. Então, fé e fideísmo é mais ou menos isso que eu disse para vocês agora. Fé, então, é você acreditar sem ver, mas ter provas de que você pode acreditar nessa pessoa. E o fideísmo é você crer por crer, mesmo sem provas. Que nem aquelas pessoas que dizem, se Deus disse, eu creio. Não pode ser bem assim. Para você crer em Deus, você precisa de algumas provas que ajudem a entender quem é Ele. Então não é um mero assentimento intelectual a fé. Ela precisa ter um direcionamento. Você precisa conhecer aquela pessoa. Voltando à ideia da casa pegando fogo, quando aquela janela se abre, pode ser qualquer pessoa. Mas ao você ver um uniforme, ao você ver um distintivo, você vê alguma coisa, você vê a cadeira de bombeiro, você vê a escada do bombeiro, isso ajuda você a acreditar que aquela pessoa ela veio para te salvar. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus, ao nós olharmos as evidências que nós temos através da Bíblia, através da história e através da sua vida e da minha vida, nós temos a certeza de que nós podemos acreditar nesse Deus. Então, em que crer? Será que existe uma verdade absoluta? Será que a gente pode não ficar preocupados com o futuro?
Ellen White, no seu livro Testemunhos Seletos, no volume 13, ela diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor tem nos guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Olha que interessante. Olha que interessante. Nós podemos acreditar em Deus, baseado em tudo que Ele fez no passado. Você viu o que eu acabei de dizer? A fé, ela precisa de evidências. O que Deus fez no passado por mim e por você é uma evidência do amor que Ele tem por você e de que Ele vai cuidar de todas as coisas. Nós devemos confiar em Deus. As profecias cumpridas e as que estão a se cumprir são uma prova e são uma amostra de que Deus está no comando de tudo e que Ele é fiel. Nós olhamos a história e nós estamos estudando com frequência as profecias e vemos que a história de Daniel ela nos mostra isso diversas vezes. Quando fala de todas as passagens, por exemplo, quando fala da estátua de Nabucodonosor, as partes da estátua nos mostram a história sendo contada e nos faz ter certeza de que Deus, a pedra cortada sem auxílio de mãos que vai destruir a estátua, está a chegar. Isso nos mostra que nós podemos acreditar em Deus e que existe verdade absoluta. A verdade absoluta é estar ao lado de Deus. A verdade absoluta é fazer a vontade de Deus. Apocalipse ele diz que no tempo do fim terão as pessoas que seguem os mandamentos e têm a fé em Jesus. Ter a fé em Jesus é exatamente isso. É você acreditar que Ele vai resolver todas as coisas, mesmo que você não veja, mesmo que você não consiga entender todas as coisas, você pode viver ao lado de Jesus, crendo de que tudo vai acontecer do jeito certo, que Ele está guiando todas as coisas. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, existem algumas coisas. Eu devo questionar tudo o que eu vejo? Sim, é importante. É importante que nós questionemos tudo. Nesses momentos de desespero, muitas pessoas elas se aproveitam para usar de conspirações ou teorias para dizer quem está no comando ou por que estão fazendo certas coisas. E talvez isso seja até interessante, gastemos um pouco de tempo pensando nessas conspirações loucas e malucas que existem por aí. Porém, essa talvez não seja a pergunta certa. Nós devemos saber o que perguntar. A pergunta certa talvez seria, não quem está por trás disso tudo, ou por que está acontecendo isso tudo, ou sei lá. Mas a pergunta ideal talvez seria, qual é o meu papel nisso tudo? Como Deus quer que eu reaja a isso tudo? Ou será que eu vou fugir de Deus ou vou me apegar mais a Deus apesar de tudo isso? Eu sei que existem muitas pessoas por aí que estão desesperadas e estão se afastando de Deus. Fala, não, Deus não existe mais, porque olha tudo que Ele está deixando acontecer. Se Deus Ele amasse de verdade, Ele não deixava nada dessas coisas acontecerem no mundo. Tantas pessoas que morreram, olha lá, na Itália já morreu mais pessoas do que morreu na China. Tantas pessoas morrem todos os dias. E saber disso não nos torna frios, e não nos pode tornar frios, mas também não deve nos tornar céticos a quem é Deus. Deus ele é fiel a tudo o que Ele disse. Ao você ler a Bíblia de ponta a ponta, nada do que Ele falou se contradiz. Então, o mais importante no momento é saber fazer o questionamento certo. O que nós devemos perguntar para Deus? Não apenas questionar por questionar, gente. É saber o que perguntar. Se eu pergunto para uma professora e eu quero saber qual é a capacidade intelectual dela, e faço uma prova, por exemplo, para uma professora de matemática, quanto é 1 mais 1? Com essa pergunta eu não estou fortalecendo nem vendo o que é o intelecto capaz dela, o que ela pode responder para mim. Se eu apenas perguntar para Deus ou para mim, por quê? Talvez não seja a pergunta certa. Qual é o seu papel hoje, então, nisso tudo que está acontecendo? Em toda essa crise que o mundo vem passando, qual é o papel de você como cristão? Qual é o seu papel como cristão neste mundo? É você ficar dentro da sua igreja? É você ficar dentro da sua casa? É você manter a sua
a sua fé? É manter a sua religiosidade? Queridos, ninguém vai duvidar de você, de que você tem fé ou não, se você for ou não para a igreja. A sua fé, ela não pode ser baseada, como muitos fariseus faziam, em ir à sinagoga ou não ir à sinagoga. Jesus, ele criticava a hipocrisia grandemente e fortemente, porque aqueles fariseus, eles não tinham fé naquilo que eles faziam. Eles faziam porque tinham que ser feito. Eles tinham medo da consequência que poderia ocorrer e por isso eles faziam o que faziam. Certa vez, Jesus critica os fariseus, chamando-os de hipócritas, porque dão o dízimo do cominho e do endro, que são as menores sementes, mas esquecem o mais importante: amar ao próximo. A nossa fé hoje ela vai ser demonstrada com amor ao próximo. E o próximo, meu querido, não é aquele que está lá fora na rua. Nesse momento, o próximo é o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, aqueles que moram com você dentro da sua casa. Como que está o seu relacionamento com eles hoje? Você está vivendo bem com eles? Você está tratando eles de maneira adequada? Você está amando eles a cada momento? Ou você está apenas convivendo com ele mais um dia, como se você estivesse dentro de uma prisão? Será que se você viver dentro de uma prisão, a sua fé vai ser fortalecida ou enfraquecida? Perguntas que você deve fazer para você próprio. Como você está vivendo? Como vai ser depois disso tudo? Como que você vai viver depois disso tudo? Como vai ser a sua volta para a igreja, a sua volta para o trabalho, a sua volta dos seus filhos para a escola? São perguntas que você deve fazer. Você deve questionar tudo na sua vida. Será que a sua fé realmente ela é verdadeira? Será que realmente você acredita em Deus? Ali mesmo em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, ao autor lembrar no verso 3, eu vou ler novamente o verso 3 para vocês. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ao ele evocar a criação, ele está mostrando uma coisa para a gente que às vezes a gente não para pensar. Ele tenta mostrar que o Deus que tudo criou, e ele pergunta para você: você é capaz de explicar isso? Não é. Mas você acredita nisso. Nós acreditamos nisso. Isso faz parte da fé. Se eu conseguisse explicar Deus, quem seria Deus? Eu. Eu seria o criador daquele que tudo criou, porque veio da minha mente. Uma coisa que eu falo para os meus alunos com frequência é a questão do tamanho de Deus, de como tentar compreender o tamanho de Deus. Isso é algo muito difícil. E eu pergunto para eles, e eu pergunto para vocês conhecem um oceano, certo? Já foram à praia. E quando você chega lá na praia, você tem aquela faixa de areia linda, maravilhosa, e um oceano a perder de vista. Não é assim que acontece? Você vê ali, talvez, dependendo da praia que você vai, uma ilha, um barco passando, mas se concentra na questão do mar. Quando você pensa no mar, o que ele é? É água. Salgada, tem os seus seres que vivem lá dentro dela. E se você pegar em sua mão, fazer uma concha na sua mão e pegar aquilo que tem ali dentro, é o mar? É. O que tem na sua mão é o mar, é uma porção dele. E naquela porção pequena de mar na sua mão, você consegue explicar qual é a formação, qual é a concentração de sal que tem ali, se existem alguns outros tipos de minerais, qual é a poluição daquela água. Você consegue até, talvez, por alguns dejetos que estejam misturados ali pela água, um biólogo ele consiga fazer uma análise mais profunda, mas entender que naquela poça de água você tem o que é mar, quais são os seres que existem ali. Se você pegar uma porção um pouco maior, você vai ver alguns tipos de peixes maiores e menores que existem naquela região. Mas você pode dizer que tudo aquilo é o oceano? Não, você não pode. Você consegue compreender o que é o oceano, mas você não tem a totalidade dele. Muitos especialistas e cientistas dizem que a área do mundo onde nós menos conhecemos são os oceanos. Por isso que eu uso esta comparação com Deus. É como se na nossa mente, o que coubesse na nossa mente sobre Deus
é como se o que coubesse a nossa mente sobre o oceano. É pouca coisa, mas é o suficiente para entender a funcionalidade daquilo. A partir de uma pequena amostra de água do mar, eu consigo entender muitas coisas sobre ele. A partir da pequena amostra que a minha mente capta sobre Deus, eu consigo entender realmente quem é Deus. E ter fé nisso é muito importante. Porque essa pequena quantidade de coisa que eu tenho na minha mente sobre Deus e sobre aquilo que é Deus e quem é Deus, ele vai aumentando o conhecimento a partir do momento onde eu leio mais, ou onde eu me comunico mais com Ele. E se comunicar com Deus é muito importante neste momento. Às vezes, nesses momentos onde nós estamos passando, esses momentos de dificuldade, nós acabamos deixando mais leve a nossa vida com Deus. Muitos apertam mais a vida com Deus agora, né? Ficam mais firmes, oram mais, leem mais a Bíblia, mas existe uma grande parcela de pessoas que vai apenas se esquecer de Deus. Não que Deus não faça mais diferença para ele, mas é um teste da sua fé. São as perguntas que você está fazendo que são as perguntas erradas. Não é porque Deus fez isso comigo, mas para que Deus fez isso comigo? Para que Deus está me preparando ao passar por essa fase? A sua fé ela vai ser demonstrada não só pelo amor, como eu já disse, pelos próximos que estão na sua casa, mas o amor ao próximo quando tudo isso acabar. Porque quando isso tudo acabar, pessoas e mais pessoas terão fome. Mais e mais pessoas precisarão de casas. Mais e mais pessoas precisarão de abrigos. Mais e mais pessoas precisarão de amor. E quem vai ser você lá no final? Quem vai ser você ao passar por tudo isso? Quando terminar isso tudo, a sua fé vai ser testada. Quando terminar isso tudo, a sua fé vai ser provada e perguntada para Deus. Deus vai perguntar de você. Como é que está a sua fé hoje? Como é que está a sua fé, irmão? Como é que está a sua fé? Em momentos como esses, a gente tem que se apegar em algumas coisas. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, tem um verso muito lindo e tem músicas lindas faladas sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, se voltarei a eles, sararei a terra deles, e eu vou resolver todos os problemas. Esse texto é um texto muito bonito. Um texto que mostra que nós estamos apenas colhendo os frutos do afastamento de Deus. Meus queridos, poderia me alongar muito, mas vamos parar por aqui. Lembre-se sempre, fé é diferente de fideísmo. Fé você tem que acreditar, você precisa de alguma evidência para crer. Aquilo que você tem na sua mente, aquilo que você conversa com Deus, aquilo que você lê sobre Deus são evidências de que Ele existe. Aquilo que Deus fez na sua vida até o dia de hoje são evidências de que Deus existe. Você pode crer nele. Creia nele sem medo de estar errado, porque Deus ele vai resolver todos os seus problemas realmente. Fideísmo, como eu já disse, é você crer por crer, sem ter evidências nenhuma, somente crer. Não faça isso. Fuja dessa questão, porque muitos vão te enganar. Lembrem-se, final do tempos, muitos falsos profetas aparecerão, falsos cristos aparecerão e vão enganar a muitos, inclusive se você estiver perdido, vai te enganar também. Não permita que ele te engane. Lembra, Deus ele quer ouvir a sua oração. Deus hoje ele quer ouvir o seu cântico, Deus quer ouvir a sua prece, Deus quer ouvir a sua adoração em atos, não só em palavras. Gaste esse espaço que você está tendo, este tempo que você está tendo com a sua família realmente. Por favor, gaste esse tempo com a sua família. Fortaleça a fé entre vocês. Fortaleça a confiança entre vocês, para que vocês possam ter uma vida muito mais agradável. Por favor, lembrem-se, busquem a Deus todos os dias. Tem um texto que diz, busque a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Isso quer dizer, vai ter uma hora que você não vai poder mais encontrar a Deus. Busque a Deus hoje. Se converta dos seus maus caminhos, volte-se para Deus, que Ele vai sarar e vai curar a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus possa te ajudar a fortalecer a sua fé. Um grande abraço, até a próxima.